Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E nesse vídeo não vai ter spoilers. Então se você ainda não assistiu ao filme e vai continuar por aqui, não tem problema nenhum. Werewolf by Night, ou Lobisomem na Noite, foi uma importante revista em quadrinhos da Marvel, que surgiu no começo dos anos 70 e introduziu alguns personagens considerados monstros e do panteão de horror da editora. Claro que o lobisomem era o principal, mas a revista apresentou novos heróis e anti-heróis como o Cavaleiro da Lua, além de trazer interações com o Blade e de ter até ligação com a revista que trazia o Drácula como protagonista. Assim, o lobisomem se tornou alguém importante no panteão de terror da Marvel. Mas com o passar dos anos e com a ascensão dos outros heróis, como os X-Men nos anos 80 e os Vingadores nos anos 2000, esse personagem foi ficando de lado e caindo no esquecimento do lado B ou lado C da Marvel. Então quando a Marvel Studios trouxe um anúncio oficial com um trailer há só um mês atrás de que seria lançado um live action em média-metragem para Disney Plus do Lobisomem, eu particularmente não vi tanta gente comentando sobre o assunto e muito menos vi uma grande expectativa para essa produção, sendo tratada só como uma qualquer ou nada demais. Então no dia 7 de outubro de 2022 foi lançado esse média-metragem como um especial de Halloween. E pra mim pelo menos, o que eu vi não foi só uma produção de ótima qualidade, mas também uma ótima oportunidade. Logo no começo, a introdução já mostra que se trata de algo diferente, se tornando algo que homenageia os contos de horror e de monstros dos anos 40, 50 e 60. Em mais ou menos 50 minutos, a trama apresentada é simples, é como uma história episódica que usa esse tempo para não enrolar. Não fica te apresentando tudo do zero em mais uma história de origem. Na verdade, a trama vai sendo revelada com o passar do tempo, encaixando a narrativa e o roteiro muito bem, por mais simples que eles sejam. Mas é tudo muito bem executado. Lobisomem na Noite é uma produção leve e gostosa de ser assistida. São 50 minutos que te prendem e te apresentam personagens carismáticos e, sem você perceber, ao mesmo tempo aumenta e expande imensamente o universo do MCU. Claro que a produção não é perfeita. A atuação, por exemplo, é bem plana e, no geral, é bem média. O roteiro é cheio de facilitações, com soluções tiradas do nada, com situações onde os personagens estão no lugar certo na hora certa. Momentos onde os heróis poderiam ter sido derrotados facilmente, mas o roteiro não permite um segurança armado, por exemplo, ou dá uma visão seletiva para os vilões quando precisa salvar o herói. Mas, por outro lado, tem pontos excelentes como a trilha sonora que é totalmente espetacular. Além disso, o carisma dos personagens é inegável, principalmente o próprio lobisomem, ou Elsa Bloodstone, e claro, o querido Homem-Coisa, ou Ted. Personagens que são importantíssimos para esse panteão de horror dos quadrinhos da Marvel. Agora, a estética adotada para essa produção é o que talvez pode dividir mais o público. A ideia de fazer o filme todo em preto e branco é claramente uma homenagem aos filmes e séries de horror dos anos 50. Até mesmo o tom é o mesmo, que não é um tom de terror, não é pra dar medo, é aquele horror mais leve que vai pro caminho da aventura bizarra na verdade. E até apresenta várias cenas e momentos explícitos de sangue e desmembramento, mas o preto e branco ajuda a esconder um pouco esse momento. Se por um lado é muito legal ver essa homenagem, por outro lado não tem um motivo real para, além desse, de manter essa estética por quase todos os 50 minutos da produção. A trama em si não se passa nos anos 50 ou 60 para aproveitar esse recurso, ela se passa na atualidade, e mesmo assim o preto e branco é usado o tempo todo, e isso chega a cansar por um momento.
Se fosse para deixar tudo num tom mais sombrio talvez, uma baixa saturação seria o suficiente. Se é pela homenagem, ela poderia ter sido feita só num momento, como é inclusive a transformação do lobisomem, que foca no horror de quem tá em volta e não na criatura em si, como era feito na época. Mas de qualquer forma, esse recurso de ser preto e branco é algo que eu sei que vai incomodar alguns, mas para outros não vai incomodar em nada, então se torna algo bem pessoal. E de qualquer forma, é só um recurso no meio de toda uma produção que é bastante agradável no geral. Lobisomem na Noite é uma produção que não criou uma expectativa, mas que entregou de forma muito agradável o que se propôs. Sabe quando você vai num rodízio de pizza pensando só nas pizzas salgadas, mas de repente você experimenta uma doce de cheesecake e adora, por mais que tenha uma ou outra frutinha meio azeda ali, mas é um sabor que você não esperava e é uma grata surpresa. Lobisomem na Noite é isso, tem os seus defeitos, não é o que você esperava, mas é uma grata surpresa que foge da mesmice. O filme não enrola para te trazer esse mundo de monstros, trazendo uma história simples, quase que num grande episódio, e usa esse formato de média-metragem que funcionou muito bem, porque não deixou espaço para enrolação e serve como oportunidade para apresentar muito bem o lado B ou C da Marvel. É uma produção diferente do padrão que a Marvel segue para o MCU, e por isso é tão bem-vinda. Por essa identidade única e pelo sucesso em apresentar personagens pouco conhecidos ou esquecidos, sem cansar o espectador, Lobisomem na Noite aproveita até para trazer rapidamente uma mensagem de quem são os verdadeiros monstros. Sendo assim, um sopro de descompromisso muito agradável e importante para as futuras produções da Marvel. Então assim, que venham mais desses queridos monstros e mais produções nesse formato curto e direto para expandir ainda mais todo o universo da Marvel. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu! E até mais.